recebemos, rendemos graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e conduza esse culto, Senhor. Que o Senhor fale para nós tudo aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Amém? Possamos louvar ao Senhor. Adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Senhor, aleluia. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Esse Deus de Deus está ouvindo o clamor nessa noite. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus amado. Aleluia. Nós queremos.
dono do mundo. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Isso. Glória seja dadas ao nome do Senhor. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios. Deus é bom em todo tempo. E nós somos um povo em Cristo Jesus. Amém. Efésios capítulo 4. Efésios 4, de 11, 11, a partir do verso 11. Acompanhem comigo, a palavra do Senhor vai dizer assim: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual do Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Amém? Nós estamos aqui nessa noite porque Cristo nos trouxe aqui, o Espírito de Deus nos trouxe aqui. Ele diz, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi Ele quem deu dons às pessoas. Foi o Deus Criador do universo, aquele que desceu do seu trono de glória e se fez homem, que repartiu entre nós dons. Nós não temos, olha assim, presta atenção, os dons não são nossos, são de Cristo, e Ele repartiu entre nós, mas Ele colocou cada um no seu lugar, para a edificação do corpo, para construir o corpo, para construir a igreja, para que a igreja possa fazer diferença neste tempo. E olha só que desse modo, que modo? Recebendo os dons, exercitando os dons, praticando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós chegaremos todos a uma só fé, todos nós andaremos em concordância, apesar das diferenças. O problema não é ter diferenças, o problema é não saber lidar com elas. O problema é não saber exercitar o amor, porque diz que tudo isso é em amor. As diferenças, ela vem para somar. Cada um tem uma característica diferente, um temperamento diferente, um jeito de ser diferente. E Deus não anula isso, Ele não aniquila isso. Ele simplesmente tira do negativo e traz para o positivo. É isso que Ele faz comigo e com você. É isso que Ele fez com o apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja, aquele que corria atrás e levantava pessoas para matar os cristãos, agora saqueava o inferno, tirava de lá as almas que estavam se perdendo. O mesmo potencial que ele tinha para matar os cristãos, agora ele estava fazendo com que almas vivessem para Cristo. E é assim que Deus quer usar a minha e a sua vida, com as nossas características, porque foi Ele quem nos construiu, Ele construiu a nossa estrutura. O que Ele quer mudar em mim e em você é o nosso temperamento, o nosso jeito de lidar com as coisas. Sabe, aquele conhecimento antigo que precisa ser renovado. Para quê? Para que a gente se torne maduro e que a gente volte ao plano original. O plano original sempre foi, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estatura do varão perfeito, a altura espiritual de Cristo. É isso que nós precisamos buscar todos os dias. Por isso que a gente vem para a igreja, por isso que a gente lê Bíblia, por isso que a gente ora o Espírito Santo. A grande dificuldade dos nossos tempos não somente dos nossos, mas de muito tempo para cá, é que a pessoa fala assim: hoje eu estou atribulado, deixa eu ver o que Deus tem para falar. Não, Deus quer falar com você para construir a tua vida. Porque se você tiver a sua vida na presença do Senhor, a tribulação passa. Se você estiver alicerçado na palavra, a tribulação passa. Sabe, você precisa ler Bíblia sim, mas para edificar, para conhecer mais a Deus, para saber o que Ele tem de propósito para as nossas vidas.
Mateus 6,33 vai dizer, né, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quer dizer, conhecer as coisas do reino, e todas as nossas necessidades serão supridas, né? Tudo mais será acrescentado. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, né, nessa noite, e a partir dessa noite, né, que nós já passamos do tempo, né, de sermos maduros em Cristo. A palavra de Deus já tem sido pregada insistentemente, constantemente, né, para que a gente cresça e faça com que Jesus apareça. A gente diminui e Ele se manifesta através das nossas vidas. E aí a gente aprende também a discernir o que é certo e o que é errado, a verdade da mentira, e não é mais levado por falsas doutrinas, por pessoas que não querem saber da glória de Deus, querem apenas manipular o Evangelho em seu favor. Então, o que cabe a nós, verso 15, falar a verdade com espírito de amor, e isso vai produzir um crescimento até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça desse corpo que se chama igreja, eu e você. E esse Cristo, esse Jesus, Ele está presente aqui hoje. E Ele pode produzir grandes coisas através da minha e da sua vida. Através da minha e da sua oração, nós fazemos com que o céu se abra e as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre o mundo, sobre a São José do Rio Pardo, sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Então eu quero te convidar. Você colocou aqui nesses papéis alguns nomes, né? Você também tem aí algo que você trouxe no seu coração, alguma preocupação. Em primeiro lugar, eu quero te convidar a colocar, a se esvaziar, a colocar a tua preocupação, a tua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele está cuidando, Ele sabe da tua causa, Ele sabe da tua necessidade. Então Ele está cuidando disso, Ele tem provisão para isso. E aí, no momento que você se esvazia, pedir para Deus te encher com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te conduzir a ser esse instrumento, né, de bênção, de cura, de refrigério, né, na vida de outras pessoas, as quais você colocou aqui, e na vida de nós que estamos aqui também. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais esta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa juntamente com os irmãos, para honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, esvazia a nossa mente, o nosso coração de toda preocupação, de tudo aquilo que possa nos impedir, ó Pai, de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que em nome de Jesus a ação do inimigo também caia por terra, Senhor, e que não seja também impedimento de nós entrarmos na tua presença, Senhor, e sermos cheios da tua graça e da tua unção nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, em concordância com a tua palavra, crescer diante do Senhor, crescer através da tua palavra, conforme a estatura de Cristo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, continua construindo em nós um caráter que te agrada, Deus. Continua moldando em nós a tua presença, moldando em nós, Senhor, a tua imagem e a tua semelhança, para que ao manifestar, Senhor, as nossas vidas, ao que praticar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, o mundo, a sociedade, os nossos amigos, a nossa família, possa ver em nós a tua presença e possa desejar, ó Pai, ter essa presença também, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a ser instrumentos úteis nas tuas mãos, instrumentos de amor, ó Deus. Assim como o Senhor nos amou, ajuda-nos a amar as pessoas que nos cercam, Deus. E em nome de Cristo, ó Pai, nós também queremos ser instrumentos de cura, nós queremos ser instrumentos de libertação, Senhor. Por isso, usa-nos para a glória do teu santo nome, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor faça tudo segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, também entregamos cada uma dessas vidas que foram colocadas nesses papéis, ó Pai. Nós acreditamos no teu poder de cura, no teu poder de libertação, na tua salvação, ó Deus. Em nome de Cristo, é o que nós rogamos, ó Pai, que o Senhor vá visitar cada uma dessas vidas
Sabemos que o Senhor já está fazendo isso, ó Deus. Que elas possam sentir o teu toque, a tua cura, a tua boa mão sobre cada uma delas, ó Deus. Que elas possam levantar do leito da enfermidade nesse momento, ó Deus. Que elas possam ter os seus relacionamentos restaurados. Qualquer tipo de problema, Senhor, não tem nada impossível para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Pai, se conosco, ó Deus. Ouve a nossa oração, ouve a súplica do teu povo, Senhor. Nos atende, Senhor. E que em nome de Cristo, Senhor, haja salvação. Haja salvação entre essas vidas que estão nesses papéis. E haja salvação nesta noite, ó Pai, aqui, nesta casa, Deus. Porque o Senhor é um Deus que ama, perdoa e salva, Deus. E é nesse Deus que nós cremos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. E a igreja que recebe diz: amém. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
tua mão, Senhor. Fica alcançado do Senhor, te tocando. Aleluia. Abraça, Senhor. Abraça teu povo, Senhor. A paz do Senhor, a Deus, aleluia. Deus, seu amor, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como eu sempre digo, como é maravilhoso estar aqui na casa de Deus, que sempre me deixa feliz, regozijante de alegria. Estar aqui na casa de Deus, não importa. Às vezes a gente pagamos o preço, né, de estarmos aqui. Hoje, por exemplo, né, todos sabem que eu trabalho na cidade de Mococa, né? Eu saio lá de Mococa, hoje eu saí de Mococa, já era mais de 6 horas da tarde, né? Cheguei, tive que passar alguns lugares, né? Eu cheguei em casa, era mais 7 horas, né? Mas eu tinha o desejo no coração de estar aqui, né? Na casa de Deus, né? Porque Deus se preocupa comigo, né? Eu também preciso me preocupar com Ele. Hoje eu estou aqui sem jantar, sem tomar banho. Eu trabalho com serviço sujo, mas estou aqui sem tomar banho. Aleluia. Mas com uma paz em coração, sentindo o verdadeiro amor de Deus na minha vida. Não importa o preço que eu pago. O que importa é eu estar aqui juntinho com o amor de Deus. Sentindo o amor dele para conosco, um amor feito criança. O que foi cantado aqui. Aquele amor verdadeiro. Amém, irmãos? Também quero compartilhar uma palavra com os irmãos, né, sobre o dízimo de ofertas. Se os irmãos quiserem estar meditando comigo, está lá em Provérbios, no capítulo 11. Vou ler apenas o verso 24. Está escrito assim: alguns há que espalham e ainda lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, é para a sua perda. Irmãos, às vezes palavra, que às vezes de repente puxa a nossa orelha, né? Que às vezes, alguns irmãos às vezes retêm, mas não devemos ter o que é de Deus, né? O que é de Deus, irmãos? A 10ª parte de tudo que entra para nós, todas as bênçãos que derramam na nossa vida, 10ª parte, né, para Deus, a obra de Deus. Nós nunca devemos esquecer disso, para que Deus seja conosco, para que Deus veja que nós estamos preocupando com a obra dele. Para que também eu sempre falo, para nós pôr para frente aquela obra que Deus nos colocou nas nossas mãos. Não devemos reter o que é de Deus. Se nós retemos reter o que é de Deus, nós estamos roubando a Deus. Nós estamos sempre estar, né, recebendo tudo que entra na nossa vida, que seja um real de Deus. Sobre a oferta é aquilo que vem do coração, né? Sim, de acordo da necessidade de cada um, né? Assim, às vezes tem uns que não tem muitas condições de dar muitas ofertas, né? Mas não importa o valor.
Importa que você está se preocupando com a obra de Deus. Com aquele valor que você está dando de coração. E aí eu falo mais, irmãos. Às vezes aquele que retém o dízimo na casa de Deus, Deus está puxando minha orelha aqui nesse momento. Se você reter o dízimo que é de Deus, você está dando as costas para a obra de Deus. Deus não dá as costas para nós. Deus não dá as costas para nenhum de nós. Então vamos ser fiel com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Lá em 1 Crônicas está escrito assim, no capítulo 11, no verso 9: e ia Davi cada vez aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Davi ia cada vez mais crescendo, porque ele era fiel ao Deus que ele servia. Ele sempre foi fiel, né? E Deus agiu na vida dele e só foi acrescentando na vida dele. E os dias daqueles dias é diferente de hoje? Não. O mesmo Deus de Davi é o nosso Deus hoje, de agora, e sempre será. Amém, irmãos? Amém. Por esses dias, foi uns 10 dias que eu estou meditando assim, sobre a palavra, uma palavra que fala justamente sobre passado, futuro e presente. Eu vou estar continuando meditando e vou estar pedindo a oportunidade para o pastor, né, para mim compartilhar essa palavra para irmãos. Né. Eu estou preparando uma pregação sobre essa palavra. Né. Eu nunca preguei, irmãos. Não tenho desejo no meu coração. Amém. E eu tenho certeza que Deus vai me capacitar, que eu já pus nas mãos. Irmãos? Então vamos orar para cada dizimista, cada ofertante. Quem trouxe, pega nas suas mãos para que Deus receba. Amém, irmãos? Pai maravilhoso, Pai santo, estamos aqui diante da tua presença, Deus. Tua presença que é maravilhosa em nosso meio, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor na nossa vida, Deus. Nós também te amamos, Pai. Nós te amamos feito criança, Senhor Deus. Sim, Deus, nós te amamos, Pai. Um amor ágape, Pai. Um amor ágape, Pai. Que nós não queremos nada em troca, Pai. Só a tua misericórdia já não basta, Pai. Sim, Deus. Obrigado por cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor Deus. Venha abençoar cada um, Pai. Sim, Deus. Se porventura tem alguém desempregado em nosso meio, Senhor Deus, que tem esse desejo de coração, Pai, tu sabes. Tu sabes, Deus. O Senhor vai abrir as portas. Eu creio que o agir na vida de cada um, Pai. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. O irmão João vai recolher quem trouxe disso. Amém. Glória a Deus. Mais pessoas se levantem, né, com esse mesmo desejo, né, de ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. E é justamente isso. Deus não procura, a gente já ouviu isso, né, uma frase bastante conhecida. Deus não procura aqueles que são capacitados, mas Ele chama pessoas e capacita cada uma delas. Então, se Deus te chamar, pode ter fé que Ele vai te capacitar também. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, de 32 em diante. Verso 32 até o 39. E diz assim a palavra do Senhor: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está nos céus que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Amém? E a minha oração é que o Espírito Santo use a minha vida para edificar a sua, através da palavra de Deus. Amém? Então, no primeiro momento, verso 32 e 33, Cristo fala a respeito de confessar ou negar, E o Evangelho ele é chamado de boas novas de Cristo e boas novas de paz, Porque ele veio para trazer reconciliação entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus, porque Deus sempre esteve, acho que é mais assim, acho que é entre os homens e Deus, porque Deus sempre esteve presente e disponível. A rebeldia está no homem, a rebeldia está no ser humano. Foi o ser humano que se rebelou contra Deus. O verso 32 e 33, Jesus vai falar da diferença entre aquele que crê em Cristo e vive segundo a sua vontade, e tem a Cristo como Senhor e Salvador. Porque normalmente a gente ama dizer que é salvo. Isso traz segurança, isso traz, parece que descanso, parece que traz zona de conforto para nós. Mas quando a gente começa a falar com as pessoas a respeito do senhorio de Jesus, e que elas têm que obedecer aquilo que Deus diz, tem que obedecer a palavra, tem que fazer tudo segundo aquilo que Deus escreveu, aí a gente já começa a encontrar dificuldade. Mas a Bíblia vai falar em Romanos que esse processo ele acontece primeiro através da boca, da confissão da boca. Eu confesso a Cristo como Senhor, e a partir do momento que eu confesso a Cristo como Senhor, aí então eu sou salvo. Ele primeiro precisa ser meu dono, aí então eu sou liberto do poder do pecado. Mas o verso 32 e 33 também vem falar a respeito daquele que decide viver segundo a sua própria vontade. Não está falando do mundo que não ainda tomou essa, não, está falando daquele que já ouviu falar a respeito, que já sabe que tem salvação em Cristo, que já sabe que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, mas decidiu não aceitar. Decidiu não aceitar. E ele então diz algo muito sério.
Ele diz assim: olha, aquele que vive segundo a minha vontade, e dizendo sem vergonha nenhuma e para todas as pessoas. E quando ele fala a respeito dessa questão de afirmar publicamente, ele está falando de uma vida, ele não está falando apenas de palavras, porque é muito fácil a gente sair por aí com um discurso vazio. É muito fácil a gente sair por aí com um discurso vazio, sabe, repetindo, que nem um papagaio, aquilo que está escrito, aquilo que a gente ouve. Mas não, as pessoas, sabe o que vai dar autoridade, vai convencer as pessoas? É elas olharem para a minha vida, o meu dia a dia, o seu dia a dia, e ver, principalmente as pessoas que te conhecem, e olhar para o teu passado e ver que no teu presente está tudo diferente, e que você realmente se posicionou agora de uma forma diferente, que a tua vida mudou. É disso que ele está falando. Não é apenas de que quando alguém pergunta para você de que religião você é, quando você diz: eu sou evangélico. Não é isso que ele está falando. Sabe, ele está falando da diferença que há entre o discípulo e o religioso, entre aquele que vive a vontade de Deus e aquele que conhece apenas a vontade de Deus, mas não toma a decisão de viver. 1 João 5,19. Abra comigo. Deixa o seu dedo aí, esse Mateus 10, né? Separadinho. Mas abre comigo lá em 1 João 5,19. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Verso 19, vai dizer assim: sabemos que somos de Deus. Então a primeira questão aí é: você sabe que você é de Deus? Você verdadeiramente entregou a sua vida e tem se esforçado? Sabe, não é se esforçado no sentido de... não, é aquela força que sai do íntimo, do ventre, né, para não errar, para não pecar, para não desagradar a Deus. E eu não estou falando aqui mais agora, porque a Bíblia vai continuar daqui a pouco esse assunto. Eu não estou falando mais aqui agora de agradar as pessoas. Agora o foco está em agradar a Deus. Sabemos que somos de Deus, e quando ele fala se sabemos que somos de Deus, ele está falando agora de propriedade exclusiva. Sabe por quê? Porque a sequência do verso vai dizer assim: e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, Satanás. O mundo inteiro, o sistema mundano, sabe, esse sistema que diz que não tem homem e mulher, que pode decidir quando quiser, esse sistema, né, que diz que cada um pode fazer o que quiser, que pode casar e depois decidir se quer continuar ou não e pode desfazer. Esse sistema mundano que coloca muito mais o ter em evidência do que o ser, que considera muito mais aquilo que você tem do que aquilo que você é. Sabe? Que não valoriza as coisas sagradas. Esse sistema falido está no poder de Satanás. Então é isso que ele está dizendo no verso 32 e 33. Se você é alguém que já ouviu falar de Cristo, e não importa se você está na igreja ou não, mas se você é alguém que já ouviu falar que há salvação e você resolveu rejeitar, eu também naquele dia, quando nós nos encontrarmos diante do meu Pai, não adianta você se esgueirar pelo cantinho, né, querendo passar, furar fila, passar despercebido. Não, porque está tudo escrito no livro. Mas mesmo assim eu vou estar lá. Ele está dizendo para mim e para você: eu estarei lá, e eu vou olhar nos seus olhos, e eu vou dizer:
você me confessou, você viveu segundo a tua vontade, você errou, mas você se arrependeu, você errou, mas você consertou, você errou, mas você buscou ser transformado, você errou, mas você se entregou de verdade. Aí ele vai olhar para Deus e vai falar: Deus, esse é nosso, deixa eu entrar. Mas se você rejeitou, se você mesmo que conheceu e mesmo que esteve aqui no nosso meio, sabe, é por isso que a Bíblia vai falar de joio e de trigo, né? E não compete a nós discernir quem. Isso é apenas um alerta, né? A gente não pode nem correr o risco de correr os olhos na vida das pessoas querendo indicar quem, porque somente Deus conhece o coração. Somente Deus conhece o coração. Então nós não fomos chamados para julgar, nós somos chamados para alertar. Mas o que ele está dizendo é justamente isso. Não importa se você esteve dentro da igreja, o que importa é se você confessou o meu nome, se as pessoas olharam para você e viram a minha imagem, viram a minha semelhança, e viram as minhas características em você. Porque se isso não acontecer, eu vou olhar nos seus olhos naquele dia diante do Pai e vou dizer: Pai, esse não é dos nossos. Não abra a porta. Nós, aqueles que já entregamos a vida, e eu digo nós com muito temor e tremor diante do Senhor, porque a minha grande expectativa é de que verdadeiramente eu esteja na presença de Deus, porque o meu esforço é esse, que eu seja encontrado, digno de estar na presença do Senhor, e que você também. Mas nós que já entregamos a vida para o governo de Jesus, é isso que você precisa entender. Nós entregamos a vida ao governo de Jesus, porque Ele é rei, Ele não é mais menino, Ele não está mais numa cruz, Ele não está enterrado no sepulcro, porque o sepulcro já está vazio, e tem provas disso. Ele é rei, Ele é soberano, Ele está sentado no trono. Então você que já entregou a sua vida, nós que já entregamos as nossas vidas para o governo de Jesus, que é Deus, a Bíblia vai dizer aqui que nós somos de Deus, e é isso que você precisa ter de certeza na tua mente. Em primeiro lugar, nessa noite, precisa fixar essa certeza na tua mente: você é de Deus. E se a sua resposta for positiva, aí eu posso te informar que, sendo de Deus, você tem um Deus zeloso, você tem um Deus que cuida de todos os seus interesses, ao passo que você decide renunciar à própria vida e viver a vida que Ele tem para você. Amém? Você toma posse disso? Amém. Em nome de Jesus, receba a vida que Deus tem para você nessa noite. Renuncie à sua própria vida, renuncie à sua vontade. Sabe por quê? Não estou falando aqui que você deve abandonar essa vida no sentido de não vou mais trabalhar. Não, você deve continuar fazendo, a tua parte, mas com os olhos fixos na cruz, com os olhos fixos na eternidade, porque nós não somos mais desse tempo. E tem um dia que nós chegaremos diante do trono de Deus, e a minha grande expectativa é que todos nós recebamos um grande sim, entra para o meu gozo, servo fiel, entra para o meu gozo, entra para o reino. Mas sabe por que entra para o reino? Porque você buscou o reino lá na terra. É disso que ele está falando. Então que a alegria do nosso coração esteja firmado nisso. Não esteja firmado nos milagres que Jesus está fazendo. Eu sei que Ele está fazendo milagre na minha e na sua vida. Grandes coisas Ele tem feito. Ele tem trazido cura, Ele tem trazido prosperidade, Ele tem trazido restauração de relacionamentos. Ele tem feito tudo isso nas nossas vidas.
Sim, Ele tem trazido prosperidade para nós, mas a nossa alegria não pode estar nisso. A nossa alegria precisa estar no fato de que nós somos agora considerados filhos de Deus e que estaremos na presença de Deus um dia, porque tudo isso vai passar. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, não tem grau de parentesco, é tudo uma grande família. E é por isso então que o texto segue dizendo assim, verso 34 a 36: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim para pôr filhos contra os pais e filhas contra as mães e nora contra a sogra, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão os próprios parentes. E ele não está falando aqui, presta atenção, ele não está falando de uma vida de rebeldia. Não. Quando a palavra de Deus, em João 3,16, diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, ela está dizendo assim: você já foi alcançado? Quem aqui já foi alcançado? Quem já entregou a vida para Jesus? Amém. Então você é instrumento do amor de Deus. Então tudo aquilo que você tiver que fazer tem que ser em amor. Mesmo que se você tiver que falar algo para alguma pessoa que seja reprovar a atitude dela, precisa ser em amor. Nós precisamos olhar para as almas agora das pessoas, não mais para os comportamentos, não mais para o estereótipo, não mais para se é pobre ou se é rico. Agora é para a alma. Toda a alma é alvo do amor de Deus. E nós, aqueles que confessamos o nome de Cristo, somos instrumentos desse amor. Mas ele fala a respeito de espada. Que espada é essa que ele está falando? Quando ele fala de espada, ele está falando de conflito. Eu vim para trazer espada, aquela que vai ao mais profundo do ser humano, penetra o mais profundo de cada um de nós e nos ajuda a discernir o certo do errado. Então o primeiro conflito que acontece é dentro de nós. É quando nós entendemos a presença do pecado nas nossas vidas. Sabe, porque antes da conversão a gente vive no automático. Tudo é lícito, tudo convém, tudo é bom, não tem nada errado. Por mais que a gente tente fazer algumas coisas escondidas, para nós é certo fazer escondido. E é justamente aí que entra a espada, no primeiro lugar que ela entra, dentro de nós, e ela vai lá no mais profundo da nossa alma, ela vai no nosso caráter, ela vai investigar o nosso estilo de vida, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, de tratar as pessoas. E aí nós somos desafiados a mudar de direção. Isso chama-se conversão, a mudar de vida, a não fazer mais o que fazemos. Romanos vai falar sobre isso, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira espada vem dentro de nós, para transformar a nossa vida, para transformar o nosso jeito de pensar e, consequentemente, o nosso comportamento. E aí então, quando ele fala a respeito de que eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras, é justamente esse conflito. A minha mudança de vida vai incomodar as pessoas de dentro da minha própria casa. Mas eu preciso tomar muito cuidado com isso. Eu me lembro que quando me converti, aquela coisa assim, entreguei minha vida para Jesus, agora não posso fazer mais nada de errado, agora... E não posso mesmo, tá? E não posso mesmo.
Mas tem gente que não sabe disso. Tem gente que ainda não vive isso. No meu caso, a minha família inteira, inclusive minha esposa, não sabia disso. Por mais que tivesse noção de moral, de ética, de bons costumes, não sabia da profundidade de tudo isso. E aí então, eu comecei a ser pesado na vida dessas pessoas. Eu comecei, sabe, até a impedir essas pessoas de virem na minha casa, não os convidando, mas convidando e tratando mal de que jeito? Né? Impondo a eles goela abaixo o meu estilo de vida. Vivendo só a lei, esquecendo da graça, esquecendo que eu estou salvo pela graça e que agora eu sou instrumento dessa graça. E os meus familiares se afastaram de mim. A primeira vez que vieram, se afastaram de mim. E aí então que entra o primeiro texto que eu li nessa noite, que a gente precisa crescer, amadurecer e entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Assim como ele fala, né, em Romanos, em João 3,16 sobre o amor e sobre Cristo, no 17 ele fala assim: porque o Jesus não veio ao mundo para julgá-lo, mas para salvá-lo. E aí o crente se converte e o que ele vira um julgão. Ele vira juiz de todo mundo. Ele fica apontando o dedo para todo mundo e às vezes nem com palavras. Agora eu não posso mais fazer isso. E na minha casa você não vai fazer. Sabe? Fica santificando a casa e afastando as pessoas da graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando de rebeldia, ele não está falando de ser grosseiro, ele não está falando de ser, sabe, desagradável. Ele não está falando disso. Ele está falando que ele veio para trazer divisão entre as pessoas da própria casa. A diferença que tem a luz e a treva, porque é assim que acontece. Mas aonde há luz, há amor, há compreensão, a graça, a misericórdia, porque o objetivo é salvação. Agora eu sou instrumento de salvação na vida das pessoas. Então, o conflito acontece nos nossos relacionamentos, ao passo que a verdade do Evangelho requer de nós um novo comportamento, né? Fica evidente. Ao passo que Deus vai transformando a minha vida, vai mudando o meu caráter, as pessoas que estão ao meu redor vão se incomodando com isso, vão até me chamando de careta. Nossa, mas agora você está careta, sabe? Você não precisa se arrogar e dizer, não, é isso mesmo, agora eu sou de Jesus, né? Quando alguém te oferece alguma coisa daquilo que você tinha costume de usar ou de consumir, é simplesmente dizer, não, eu estou sossegado, estou em paz, sabe? Não julgue as pessoas. Não é porque você não usa que você vai julgar quem usa, né? O que você vai fazer é interceder, é ter postura, né? E é testemunhar a transformação e o benefício que isso traz para a sua vida, mas também traz para a vida das pessoas, porque a certeza que Deus me colocou no coração foi que a minha vida transformada iria beneficiar, além de agradar a Deus, iria beneficiar todas as pessoas que me cercam. Então, se é para o bem, se a transformação que vem para a minha vida é para o bem, ela não pode pesar na vida das pessoas. O Evangelho é leve. O apóstolo Paulo, que escreveu e doutrinou a maior parte das igrejas do Novo Testamento e vem doutrinando-nos até hoje, né? Ele dizia assim: porque eu sou o maior de todos os pecadores, mas eu sou o menor dentro do reino. Eu sou o menor entre os apóstolos. E olha que se você olhar, né, a trajetória dele através do Novo Testamento, você só vai ver Paulo, né? João, você vê algumas passagens, você vê os outros em algumas passagens, mas Paulo foi aquele que mais, né, edificou igrejas, aquele que mais doutrinou as igrejas. E esse é o homem que diz para nós assim, ó:
sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sou maior de todos os pecadores, porém o menor de todos dentro do reino. É isso que você precisa entender, né? Que a graça não vem para te tornar melhor, no sentido de melhor que os outros. A graça vem para te tornar melhor que você mesmo, para alcançar os outros. E aí, quando ele diz isso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí quando tem uma confusão dentro de casa, você fala, não tem problema, Jesus falou que é ser assim mesmo. Tem problema sim, você está se comportando mal, né? Você precisa amar. Amar não é fazer aquilo que a pessoa quer. Amar é convencê-la que você a ama, e por isso você não vai fazer o que não agrada a Deus, por amor a ela, por amor à mãe, por amor ao pai, por amor aos irmãos, por amor à esposa, por amor aos filhos, por amor a todas essas pessoas, aos amigos. Você vai convencê-los que é por amor que você não vai fazer, mas que eles fiquem à vontade, porque Deus nos dá liberdade. Você não vai fazer, mas eles fiquem à vontade, e você vai falar do amor de Deus que te alcançou. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vim para mostrar a diferença. Aqueles que são meus são sal e são luz. Mas a espada, né, não fala de rebeldia, né? Fala justamente de um posicionamento diante de Deus. Agora eu não tenho mais rebeldia contra Deus, mas eu amo as pessoas que são criadas por Deus. Eu entendi. E amo até os inimigos. Se é que eu os tenho, eu não considero ninguém meu inimigo. Se tem gente que não gosta de mim, eu nem sei. De verdade, nem sei, porque para mim esse sentimento, sabe, de não gosto, esse sentimento de não tolero, isso é muito pequeno, de verdade. Em Cristo só existe amor, e tolerância, e graça, e misericórdia. Em Cristo não tem essas coisinhas humanas, é só espiritual. Por isso que o primeiro texto de hoje nessa noite fala a respeito de crescer a estatura do varão perfeito. Mas a espada, ele finaliza dizendo, olha só, Jesus finaliza o texto dizendo assim, que assim os piores inimigos de uma pessoa serão os próprios parentes. A espada, então, diz, né, que estaremos de lados opostos, no sentido assim, agora existe inimizade entre Deus e essas pessoas, não eu não sou contra meu pai, eu não sou contra minha mãe, eu não sou contra minha esposa, eu não sou contra meu filho, mesmo que eles não sejam crentes. E eu poderia testemunhar muitas coisas aqui, né, que eu só ganhei meu filho, eu só trouxe ele de volta para a casa de Deus quando eu deixei de ser pesado na vida dele. Porque enquanto eu pesei na vida dele, né, ele ficou ali enquanto eu estava no domínio, né, até seus 18 anos, até uma determinada idade. Depois se afastou, foi viver a sua vida, enfiou o pé na jaca, como dizem por aí, foi experimentar. E quando eu entendi que o Evangelho é leve e precisa trazer leveza para a vida das pessoas, eu consegui reconquistar. Deus operou e continua operando grandes milagres e grandes maravilhas, e a gente precisa acreditar nisso, né? Que quando Jesus finaliza dizendo que os inimigos são da própria casa, ele está se referindo a estarem de lados opostos, e que isso vai implicar em muito empenho da parte do discípulo em testemunhar de forma positiva. Agora eu e você temos uma responsabilidade com a nossa família, sabe? Transformar, sabe, conduzir, dominar o nosso temperamento. O Evangelho são boas novas, então eu preciso sempre passar coisas boas para a família. É muito fácil, né? A gente está no trabalho,
falar do amor de Deus, a gente está em qualquer lugar por aí, está dentro da igreja falar do amor de Deus, mas falar do amor de Deus dentro de casa precisa de atitude. Eu não sei, pastor, por que a minha esposa não vem, eu não sei por que meus filhos não vêm. Olha, é pro teu comportamento. Porque se estiver fazendo bem para eles, fica firme. Se você entender que o teu comportamento em Cristo é bom, é positivo, está glorificando a Deus, fica firme, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Mas a análise é necessária, porque pode ser que você descubra que o teu comportamento está inadequado, e que ao invés de você ser bênção, você está julgando a tua família. Então, boas notícias, boas novas. As pessoas precisam enxergar em nós uma boa transformação. Não uma transformação, uma boa transformação, uma transformação positiva. Ele fala de espada em vez de paz, mas ele finaliza dizendo que a espada traz paz. Porque quando então eu sou instrumento do amor de Deus, Deus me honra e alcança as pessoas, porque ele diz que a salvação é para mim e para minha casa, para você e para a tua casa, toda a tua família. O nosso grande desafio é estabelecer um relacionamento de paz, mesmo tendo um posicionamento diferente. Precisamos então, vou repetir, enxergar a alma das pessoas. Devemos amar e ter paixão por suas almas, fazer vistas grossas aos seus comportamentos. Porque como que eu vou falar para quem não tem o Espírito Santo, que ele precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro? Porque se é só Deus que convence, eu sou apenas um instrumento de comunicação. Eu sou só um instrumento de comunicação, porque quem convence é o Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa entender e entregar a vida para Cristo, aí ela vai mudar. Então aqui dentro, você que já é Cristo, já é cristão, você que já desceu as águas, você que já foi batizado, aqui eu tenho que dizer para você que você precisa parar de pecar. Você precisa parar de fumar, de beber, de se prostituir, de trair sua esposa, de ser grosseiro dentro da sua casa. Para você, crente, eu posso dizer, porque você já tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te mostrar que a palavra de Deus diz isso. Mas para as pessoas que não entregaram a vida para Cristo, eu preciso falar que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer no nosso lugar. Amém? Pensa nisso. Mas aí vem o verso 37. Não sei se vocês perceberam que Deus, aqui Jesus está trabalhando com o indivíduo, ele está trabalhando com o discípulo. Verso 37 a 39. Ele chega para mim e para você de forma pessoal. Sabe aquela conversinha assim que ele chega sussurrando, o Espírito Santo vem no seu ouvido? Como dizem por aí, aquela conversinha de pé de orelha. E ele chega assim e diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. E o que ele está querendo dizer com isso? A partir daqui, Jesus começa então a estabelecer a prioridade do discípulo. Mateus 16, verso 24. Abre lá comigo, um pouquinho para frente aí, da onde você está. Mateus 16, verso 24. Nós já estamos terminando. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Você quer ser discípulo de Jesus? Esquece a tua vontade, esquece o teu interesse, esquece a tua vontade, esquece o teu interesse. Mateus 6,33. Volta um pouco.
Mas eu vou esquecer, o que eu vou colocar no lugar, porque eu tenho necessidade. Mateus 6, verso 33. Um pouco antes, Jesus vem falando a respeito de Deus e a riqueza, né, e dos conflitos que as pessoas têm por colocar o coração na riqueza, porque o dinheiro não é problema, o problema, né, é colocar o coração no dinheiro, colocar o coração nessa vida, colocar o coração nas coisas. E a gente não precisa ter insegurança nenhuma, porque Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Mas no verso 33 do capítulo 6 ele diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas, quer dizer, Ele suprirá todas as suas necessidades. Busque o reino de Deus. Ele diz que a partir daí a prioridade do discípulo precisa ser buscar a vontade de Deus. A partir daí, nada e ninguém pode ocupar o lugar de Jesus ou Deus nas nossas vidas. E se isso acontecer, a nossa vida entrará em colapso. Ah, mas eu acho que eu vou resolver o problema assim. Não, você vai resolver o problema entregando na mão de Jesus, entregando a sua vida nas mãos de Jesus. É assim que seus problemas serão resolvidos, porque somente Ele tem a solução. Ele vai te dizer o que fazer, Ele vai te dizer como comportar, Ele vai te dizer por onde ir. Porque você é discípulo, você disse sim para o Senhor Jesus. A parábola do jovem rico mostra claramente isso. Um religioso. Como é que eu posso fazer, para te acompanhar? Ah, você obedece aos princípios da lei? Não, sim, eu obedeço a lei, dou dízimo, faço isso, faço aquilo, sou temente a Deus, não roubo, não mato, não furto, não traio, não olho para a mulher do outro, não cobiço as coisas de ninguém. Oh, muito bem, você é um exemplo, né? Então agora faz o seguinte: larga tudo que você tem, distribui para os pobres, vende todas as suas posses, distribui para os pobres e vem me seguir. E a gente já sabe o que aconteceu. Ele abaixou a cabeça, saiu dali triste. E aí Jesus então sai com aquela máxima, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Quando eu deposito a minha confiança nas coisas temporais e passageiras, eu não vou entrar no reino dos céus. E aí a gente volta então para o primeiro versículo. Ele diz que se eu confessar o nome dele diante das pessoas, com o meu bom comportamento, com a minha vida transformada, ele vai me confessar diante de Deus. Agora, se eu negar o nome dele diante das pessoas com o meu mau comportamento e sem vida transformada, ele também vai me negar diante de Deus. E quer dizer, então na realidade não é Jesus, sou eu mesmo que estou negando. Eu não quero ir para o céu, eu quero continuar aqui na terra e viver e desfrutar das coisas que este mundo tem. Porque a parte de Deus Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vida em abundância, vida eterna, vida com propósito, vida com V maiúsculo, sabe? Vida que realmente as pessoas olham e falam: queria ter um filho assim. E Deus tem filhos assim. Amém? Nós somos filhos assim. Filhos que vivem com V maiúsculo. Em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero ler com vocês 2 textos. Um está em Lucas. Só para a gente reafirmar esse pensamento. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas capítulo 9. Olha só, o jovem rico, precisava vender suas coisas. Olha esse aqui, versos 61 e 62. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá despedir da minha família. E quando ele está dizendo isso daqui, ele estava falando do costume da época, que era o filho primogênito, era o filho mais velho, que tinha a obrigação de cuidar
cuidar de toda a família e conduzir os negócios da família na ausência do pai. Então eu estava falando assim, ó, meu pai ainda vai morrer, meu pai está vivo, minha mãe está viva, eles ainda vão morrer, e então eu preciso primeiro tomar posse do meu lugar, cumprir com as minhas responsabilidades nesse tempo. Depois que isso acabar, que passar, que vier então o meu filho assumir o meu lugar, é isso que ele está querendo dizer. Olha o tempo que ele ia demorar para seguir a Jesus, a tradição da época. Olha o tempo. Aí Jesus respondeu: filho, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Se você está tomando a decisão, deixa essas tradições de lado, deixa a religiosidade de lado, deixa todos os costumes deste mundo de lado. Simplesmente me segue. Simplesmente me segue. Não tem mais tradição para você. A tradição é reino de Deus. Em nome de Jesus. Filipenses 3. Você está achando que é difícil? Eu preciso dizer para você que a Bíblia diz que Deus não nos dá nada além das nossas possibilidades. E quando começa a pesar, Ele supre as nossas necessidades. Tá? Filipenses 3, 13 e 14, e a gente finaliza aqui. O apóstolo Paulo está falando sobre a corrida e sobre o final, o grande objetivo que ele queria alcançar. E ele diz assim, verso 13, Filipenses 3, 13: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, e corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Outras versões vão falar assim: desembaraçando-me das coisas, que tentam me segurar ainda neste mundo, deixando para trás, eu corro firme para o alvo, porque eu sei que tem um prêmio me esperando. Se você confessar a Jesus para as pessoas, Ele vai te confessar diante de Deus, e Deus vai olhar para você e vai dizer: entra para o meu gozo, servo bom e fiel. Amém? Amém. E essa seja uma noite de decisão para mim e para você que já somos crentes, não importa o tempo, decidir de verdade viver a vontade de Deus. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, pense nisso. Sabe por quê? Eu não conheço, nem quero conhecer, mas a Bíblia diz que é muito ruim o inferno. Ela diz que é muito ruim. Você acha que a vida é ruim aqui? Você acha que Covid é ruim? Você acha que catástrofe é ruim? Você acha que terremoto é ruim? Você acha que fogo que está ardendo nessas matas por aí é ruim? E queimando gente, queimando pessoas em várias cidades fora do nosso país? Você acha que isso é ruim? Nem queira conhecer o inferno. Entregue a sua vida para Jesus. E viva no amor de Deus eternamente. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, e que entra direto, penetra a nossa mente, o nosso coração, e vai no mais profundo do nosso ser, e nos ajuda a discernir o certo e o errado, e a entender aonde precisamos ainda converter os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa continuar ecoando na nossa mente ao longo desses dias, ó Deus, para que nós possamos viver uma vida que te agrade, ó Deus. Em nome de Cristo, vem, Senhor, fazer de nós instrumentos úteis nas tuas mãos, que nós sejamos bênção dentro da nossa casa, ó Deus, mesmo tendo diferença, mesmo tendo um comportamento diferente, mas que seja um comportamento que abençoe a vida das pessoas, ó Deus. Que elas possam olhar para nós e ver a tua imagem, a tua semelhança, ó Deus,
e que em nome de Jesus elas se sintam protegidas pela nossa presença, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as pessoas que nos cercam através das nossas vidas, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, Senhor, porque nós somos cristãos, ó Deus, discípulos de Jesus, aonde quer que o Senhor nos coloque, aonde quer que o Senhor nos leve, a começar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso relacionamento com a sociedade. Todas essas pessoas precisam enxergar em nós. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a ter um comportamento que te agrada, que nós não venhamos, a nos enredar nessa mentira de que devemos agradar as pessoas. Não, nós devemos agradar ao Senhor e devemos amar as pessoas, devemos ter misericórdia e compaixão das pessoas, e o amor ao Senhor, ó Pai, em primeiro lugar, vai fazer com que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e pelo Teu perdão, ó Pai. Coloca em nós, aumenta-nos a fé para acreditar que tudo é possível ao que crê, que todas essas coisas que nós ouvimos nesta noite são reais, são verdadeiras e estão à nossa disposição, Deus. Que o Teu Santo Espírito já habita em nós como selo da promessa, nos tornando filhos e propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, ó Pai, usa-nos para a glória do Teu santo nome, para abençoar a nossa cidade, para abençoar aonde quer que nós passemos, que sejamos bênção, aonde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja um lugar abençoado e que todas as pessoas sejam abençoadas, ó Pai. E assim que nós oramos em nome de Jesus, toda a igreja que crê e recebe diz: amém. Você pode aplaudir ao Senhor, pelo digno, pela honra, pela glória e pelo nome. Vamos louvar? Depois nós interpretamos a missa. Não posso dominar, é bem mais forte em mim. Preciso entregar, ou me expor por amor. Não há altar melhor que os teus pés. Prostrado vou beijar por amor. Me rendo a ti, meu filho, pra resgatar os olhos do adorador. Procura teus pés, eu trago perfume e a entrego em teu altar para exalar minha adoração, minha gratidão. Não há
Meu filho, pra te exaltar, os olhos do adorador procuram teu pé. Teu cabo perfume vai meu coração. Teu tempo em teu altar para exalar minha adoração, minha meu filho, pra te exaltar, os olhos do adorador procuram teus pés. Eu trago perfume, cai meu coração. Entrego em teu altar para exalar minha adoração, minha gratidão. Glória a Deus. Estamos abençoados? Em nome de Jesus. Então recebam a bênção. Sexta-feira estamos de volta aqui em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso eterno Pai, unção, poder e auxílio do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e que vocês permaneçam hoje e eternamente. E todos dizem amém. Deus abençoe. Em uma excelente noite, que Deus os livre de toda forma de mal, em nome de Jesus.